Eu estou aqui com o professor Gilberto Cavalcante, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele estuda as relações do trabalho no âmbito da indústria 4.0 e vai nos contar um pouco o que o ciclista entregador precisa saber antes de ingressar no trabalho via plataforma de entrega de comida, os apps de entrega. Vou começar aqui com as perguntas. Bem, eu posso chamar você, Gilberto Cavalcante, doutor em Direito do Trabalho? Isso, se você quiser fazer aí essa apresentaçãozinha e tal, é isso, é doutor em Direito do Trabalho e professor universitário, autor de vários livros e artigos. Eu vi que a sua tese foi das relações trabalhistas na indústria 4.0. Uma das coisas que me preocupa muito, né? Na verdade, esse tema da sociedade 4.0 e seus impactos no mundo do trabalho é um tema assim que tem ocupado a pauta de vários debates, fóruns e congressos. E temos aí colegas bastante otimistas com essas mudanças sociais e econômicas que vão impactar no mundo do direito do trabalho, e há também aqueles que se mostram preocupados e até um pouco pessimistas em relação a isso. A gente teria aí como aspectos positivos diminuição de trabalhos penosos, uma melhor qualidade no ambiente de trabalho, a questão do trabalho remoto, para muitos é visto como um aspecto positivo, a inserção de mulheres e pessoas com deficiência que poderiam ter uma jornada reduzida, maior flexibilidade. Mas eu, particularmente, fico muito preocupado com a questão do que nós chamamos de desemprego tecnológico, né, que foi até a tese do meu doutorado, como essas mudanças tecnológicas podem extinguir uma profissão da noite para o dia. Né? Eu sempre trago como exemplo clássico, assim, um exemplo para a gente começar a pensar sobre isso, a questão dos bancários. Nós tivemos aí, na categoria dos bancários no Brasil, há cerca de 15, 20 anos, né? Era uma das maiores categorias, nós tínhamos aí mais de 730 mil bancários na base, né, como trabalhadores desse setor da economia, e hoje nós temos pouco mais de 300 mil. E Então, caindo. exatamente, reduzir de forma significativa, né, o número de trabalhadores no setor. Isso não quer dizer que diminuiu o número de agências e muito menos o número de operações bancárias. Pelo contrário, aumentou e o lucro aumentou muito também. Mas vamos otimizar Exatamente. o tempo aqui. É um tema Tá. super. Adoraria conversar muito mais. E vou indicar você para outras pessoas quando perguntarem. Mas vamos lá. Sobre o ciclista entregador trabalhando para os apps, ele pode se considerar um empreendedor? Então, se a gente pensar um pouco sobre o que é o empreendedor ou o empreendedorismo, então é aquele que se propõe a fazer uma tarefa, um trabalho, normalmente com aspecto de inovação, de mudança, de trazer algo novo. Então, ele vê na economia uma necessidade que ou ninguém atende, ou quem atende, atende de forma deficitária. Então, ele se propõe a suprir aquela necessidade, e aí, digamos, ele tem uma visão empreendedora de assumir um risco de uma atividade e, claro, ser o dono do seu próprio negócio. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, em regra, a gente pensa muito nisso, naquele que se propõe e ele, digamos, tem um olhar diferente, né? Eu vejo assim colegas da área jurídica que são muito bons tecnicamente, estudam muito, são dedicados. E tem aqueles que têm um timbre comercial, assim, eles olham para o negócio e falam, isso aqui dá para fazer um negócio diferente, ter um produto novo, propor uma discussão nova. Então, são perfis diferentes, né? E aí, claro, como uma gama bastante significativa da sociedade, esses trabalhadores em aplicativos, inclusive esses ciclistas entregadores, possivelmente alguns têm esse perfil empreendedor, mas talvez a grande maioria não tenha. Então, é um pouco de a gente analisar caso a caso. Mas, em geral, uma pessoa que sai para trabalhar só para um aplicativo, para ser Então, considerado empreendedor, ele teria que ter alguma formação ou alguma ajuda para chegar nesse nível de começar. Eu tenho até uma pergunta que eu nem coloquei aqui, mas poderia ser válida para isso.
qual é quão longe pode chegar um ciclista entregador? Partindo dos Então, apps, ele pode criar uma cooperativa, ele pode... Se ele ficar só nesse a- trabalho, não, ele só vai... sim, então, aquele que ganha, sai de manhã pensando, eu preciso ah, realizar uma tarefa para ganhar hoje, né, ter algum ganho nesse dia. Não me parece que ele tem um perfil empreendedor. Aquele que possui um perfil empreendedor, ele tem, digamos assim, os seus meios de produção e ele se propõe a fazer exatamente novas tarefas. Ele pode até propor, digamos assim, por exemplo, criar uma empresa que também vai ter o seu aplicativo e trabalhar no fornecimento de entrega de produtos, de documentos, né? Então, esse é o que tem aquele perfil empreendedor. Ele olha aquela necessidade e fala, pô, eu posso fazer isso melhor, eu posso fazer isso diferente, né? Agora, aquele que simplesmente se propõe a ter um ganho para sua manutenção, não me parece que esse tem, né, essa realidade. Ele vive uma realidade que talvez seja muito mais próximo de uma economia informal, que é a Perfeito, grande massa hoje, né, de trabalhadores no Brasil. perfeito. Aí partindo para as especificidades desse trabalho, eu estava até olhando uma pesquisa nova do professor da Universidade de São Paulo, da área de saúde. Ele fez um doutorado, vou lhe passar depois o link, o Rumenig, que ele aborda as questões dos operadores logísticos e dos que trabalham por nuvem. E, e, e a minha pergunta é saber qual é a diferença deles em termos de garantias sociais e trabalhistas. Tá. Essa questão da proteção desses trabalhadores em plataforma sentido lato é um tema bastante discutido no mundo todo, tá? E aí, aqui no Brasil, a gente teria basicamente a seguinte ideia, né? Nós temos um sistema que o pessoal tem usado bastante a expressão, um sistema binário. Então, eu tenho trabalhadores que estariam dentro do sistema formal, que seria a CLT, né, o Sistema de Proteção Trabalhista, e esses possuem aí uma série de direitos, como limitação de jornada, intervalos, férias, 13º, fundo de garantia, estabilidade no caso de um acidente de trabalho que exige o afastamento, uma estabilidade para uma trabalhadora gestante. Então, há um sistema de proteção que foi construído aí ao longo do século XX, garantindo a esses trabalhadores uma série de direitos. E aqueles que, digamos, não se enquadram nesse perfil até dos requisitos legais, eles estariam, digamos assim, dentro de uma relação empresarial. E aí eles não possuem esses direitos. Então, essa, digamos, é o nosso sistema. Alguns países estão optando por uma via intermediária, garantindo a esses trabalhadores em plataforma uma série de direitos que não, digamos, ficam aí numa zona realmente intermediária, não é aqui nem lá, né? Mas aqui no Brasil nós não temos esse modelo. Há vários projetos de lei tratando o tema, alguns mais para cá, alguns mais para lá, mas o nosso modelo por hora é isso. Se você é um operador logístico, que é aquele, digamos, que tem um cadastro fixo, que tem uma jornada para cumprir, tem digamos, uma área de atuação bastante restrita, esse me parece que tem todos os requisitos legais para ser considerado um empregado formal, com direito à carteira de trabalho assinada e todos os direitos. Já aquele que trabalha em nuvem, né, ele é, digamos, um trabalhador também cadastrado, mas ele pode, digamos assim, ele tem uma flexibilidade maior. Então, ele pode ter vários cadastros, atender várias empresas de setores diferentes, inclusive, né, algumas dos setores de entrega, por exemplo, de alimentos, outras de documentos, outras talvez até de transporte de pessoas, né? uh, sem maior, digamos, comprometimento no que diz respeito à sua jornada. Então, ele tem essa flexibilidade. Mas, por hora, o que nós temos hoje, digamos, como essas empresas enquadram esses trabalhadores, seja um, seja outro, eles não estão colocando esses trabalhadores dentro do modelo formal, dentro do sistema de proteção. Então, tratam todo mundo aí como autônomos, digamos assim, que seriam aqueles que têm um perfil empresarial, que têm um caráter empreendedor da sua atividade, e sem direitos. Mas para ele ter algum direito, esse rapaz ou essa menina
que vai para a nuvem, simplesmente faz o cadastro no aplicativo e entra, como é que ele faz para ter algum direito? É só via MEI? Então, um modelo hoje, esse modelo autônomo, ele obrigatoriamente teria que ter um cadastro como um microempreendedor individual, que é o sistema de MEI, que já garante a ele alguns direitos previdenciários, como aposentadoria, um auxílio-doença, se for necessário, né? Agora, me parece que a grande maioria precisaria se socorrer do Poder Judiciário para ter a sua relação formal reconhecida e garantido os seus direitos. Esse é um tema, inclusive, que está ocupando nossos tribunais aí no dia a dia com bastante intensidade. Quer dizer, se ele não tiver nenhum cadastro MEI e ele precisar usar algum serviço previdenciário, ele não vai ter. Se ele não tiver o MEI, ele não tem como acessar, nem caso ele caia da bicicleta, quebre um braço. Se ele tiver no MEI, ele Tá. ainda consegue algum auxílio. E ainda pode ter algum problema, certo? Se ele não estiver emitindo nota, você sabe algo disso? Então, o sistema jurídico ele é muito assim no mundo do dever ser, como deveriam ser as coisas, né? A gente sabe que a realidade social ela nem sempre acompanha isso. Tanto é que nós vamos ver aí que metade dos trabalhadores, pelo menos, estão na economia informal, quando deveriam estar dentro da economia formal, seja no modelo tradicional de proteção ou até mesmo no sistema MEI, por exemplo, né? Mas agora, o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema contributivo. Então, as pessoas vão contribuindo mês a mês para ter direitos como aposentadoria, né? Agora, quem não tem essa contribuição pode fazer uso do SUS, né, que é um sistema único de saúde para todo mundo, um sistema universal, e em algumas situações muito pontuais, poderá fazer uso do sistema de assistência social, né? Então, aqueles pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência, que não pode trabalhar, ou tem uma certa idade e não tem nenhum tipo de renda, poderão fazer uso desse. Mas são sistemas bastante restritos, esse de assistência social, né? A gente não consegue, infelizmente, garantir uma renda mínima a grande parte da população. Perfeito, perfeito. Isso acaba respondendo a pergunta que eu ia fazer, né, sobre se vai ter aposentadoria ou acesso a benefícios do INSS ou por acidente do trabalho. Como você diz, o melhor é ter o MEI. Isso. Então, assim, deve ter um MEI, esse, digamos, seria, inclusive, um imperativo da lei, quem presta serviços em plataforma, ou você está no sistema formal, ou você é MEI, né? Quem estaria fora aí realmente estaria num sistema totalmente informal, sem nenhuma garantia, sem nenhum sistema de proteção. Perfeito. É, Bem, responde a pergunta 5 também, né? Agora, aí é uma pergunta que todo mundo se faz, né, nos grupos de aplicativos. Poxa, eu trabalho lá no supermercado, tenho um salário e meio, um pouquinho mais, R$ 1.500, mas estou de saco cheio, quero... Vou ser ciclista entregador. Será que vale a pena? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Inclusive, pessoas da minha família mesmo tinham essa inquietação ao longo da sua vida profissional, né? Tinham um emprego, tinham um salário mediano, ou um pouco melhor, ou um pouco pior, mas a gente sabe que as aspirações humanas elas são sempre maiores, né? A gente sempre quer ter algo melhor, quer poder viajar, trocar de carro, muitas vezes se casar e tudo mais. Então, claro que a gente tem que olhar para esse ganho, né? Quando eu sou empregado, eu não assumo o risco do negócio, mas o meu salário foi aquele salário ajustado no começo do contrato, com alguns reajustes que podem ocorrer ao longo dos anos. Mas eu tenho uma série de direitos, né? Eu tenho o FGTS, eu tenho o 13º, eu tenho férias, eu tenho limite de jornada, que, claro, muitas vezes a gente sabe também que não é respeitado. Eu tenho, depois, possivelmente, a possibilidade de usar o seguro-desemprego em algumas situações. Agora, quando eu sou MEI ou quando eu estou na economia informal, eu não vou ter essa gama de direitos. Então, uma coisa muito básica no dia a dia é o seguinte, né? A experiência tem mostrado que esses trabalhadores em plataforma tal, eles não têm limite de jornada.
É comum a gente ouvir relatos de 10, 12, 14 horas, sem intervalos, muitas vezes assumindo o risco de uma atividade que é muito duvidosa se desse trabalhador, de um risco de violência urbana, de um acidente. Até recentemente nós tivemos um acidente na Marginal envolvendo um ator aí famoso, tal, e o motorista veio e falou: olha, eu dormi no volante, né? Aí, claro, muita gente pensou: pô, dormiu como responsável. Mas se a gente pensar, digamos, de forma mais criteriosa, talvez a gente chegue à conclusão que aquele trabalhador já estava ali 12, 14 horas trabalhando naquele dia para poder ter um ganho mínimo no final do mês e compensar todo aquele esforço, o custo e assim por diante. Então, acho que a gente precisa sempre analisar com muita cautela isso, né? É uma decisão muito difícil. Eu conheço amigos meus da área jurídica que se deram muito bem nesse perfil empreendedor. E eu tenho outros que preferem um sistema formal mais garantido, e até aqueles que têm um sonho maior de ser servidor público e até ter uma garantia maior aí, né, de não perder o emprego, consegue planejar melhor a vida, né? Mas Uma é muito coisa, de perfil de perfil. é uma coisa menos para se preocupar, né? Sim. Muito bem. Quando você não se preocupa, né, se você vai ter trabalho amanhã e um salário, se você tem outras preocupações. Dá para ocupar o tempo com outras coisas, isso é verdade. Sobre direito ou subordinação trabalhista, todos eles podem pleitear? É possível? Como é que está essa jurisprudência? Eu acompanhei alguma coisa lá no Ministério Público de Curitiba, tinha aberto alguma coisa, depois não vi mais. E tem uma reportagem que o The Intercept publicou mostrando que empresas de aplicativo estão escolhendo onde vão brigar nos tribunais para garantir um ranking, né, de aprovações, para mostrar que Pois, só o pois que vale a é. pena o que vale a pena brigar é que eles estão entrando, para mostrar que a justiça está sempre dando ganho favorável a eles. Então, então vamos lá, são duas coisas diferentes. Pois não. Então, o que a gente tem observado aí, né, nesses debates jurídicos, né? Essas empresas, muitas vezes, elas observam, vão mapeando cada processo, né? Então, toda semana elas são demandadas judicialmente, de forma individual ou em ações coletivas, no caso do Ministério Público do Trabalho, seja de São Paulo, de Curitiba, temos várias ações pulverizadas no país. Nessas ações coletivas, inclusive a posição do Ministério Público do Trabalho é que, em regra, há subordinação. Então, são empregados que recebem ordens, eles têm, digamos, um regulamento a seguir, eles não têm flexibilidade, não podem dar descontos, não podem ajustar preços. Então, isso tudo é, digamos, ditado, essas normas todas são ditadas por alguém que tem, digamos, esse poder dentro da empresa. E isso vai caracterizar a subordinação, que é o elemento essencial aí, em regra, nesses debates todos. Claro que nós teríamos também a habitualidade, então teria que ter aí uma constância, não precisa ser todo dia, né? Eu até brinco e falo, olha, você tem médico que vai uma vez por semana dar um plantão, 2 vezes por semana, assim como professores que vão naquela instituição 2 vezes, 3 vezes por semana, e são empregados porque há habitualidade. A gente sabe que a maior parte dos trabalhadores trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas a habitualidade é uma repetição, tá? Então, essas empresas, elas muitas vezes, né, têm sido noticiadas com uma certa frequência, que elas percebem que em alguns processos em que elas não vão conseguir ter um resultado positivo, elas propõem um acordo. Então, aquele processo acaba saindo da estatística de que elas foram condenadas. Então, vamos imaginar que de 20 ações, 10 elas teriam ganho para elas, então são ações improcedentes. E nas outras 10 que elas seriam condenadas, elas tentam, no maior número possível, fazer acordos para não haver a condenação. Então, no final, aparece o quê? Que em 10 ações elas tiveram ganho e nas outras só 2 foram condenadas, ou 3, porque nas outras elas fizeram acordos. Então, há, digamos, uma estratégia de não criar uma jurisprudência contra elas.
Então, eles estão trabalhando nisso, segundo a gente tem ouvido aí com muita frequência na mídia. O outro aspecto é, do ponto de vista do direito, né? Existe essa subordinação efetiva ou existe uma mera coordenação da atividade em que essas plataformas elas aproximam o cliente de alguém que vai prestar os serviços? Esse é o grande debate e é um debate no mundo todo, tá? Vários países aí estão discutindo isso, tem decisões favoráveis para um lado, decisões favoráveis para outro, né? Eu tenho colegas grandes estudiosos que dizem que não há subordinação no modelo clássico. Então, eu particularmente, né, depois de estudar um pouco esse tema, ouvir vários colegas, eu estou convencido de que há uma subordinação, né? No sentido de que alguém propõe as regras e a forma e o modo operandi de eu executá-la, o padrão, inclusive o controle e uma possível punição é feita por esse empregador. Então, nós vamos chamar isso de uma subordinação jurídica. E alguns têm até falado de uma subordinação algorítmica, que, na verdade, do outro lado, eu não tenho nenhuma pessoa controlando mais isso. Eu tenho um algoritmo, uma inteligência artificial, que define tudo isso. A questão dos padrões, o número de chamadas que eu vou receber, as distâncias que eu vou cumprir, até mesmo uma suspensão, um desligamento daquela plataforma. Então, nós ficamos nisso. Mas me parece que, no fundo, nós estamos discutindo a mesma coisa. Nós estamos discutindo que existe uma subordinação. E não me convence, realmente, essa questão de uma mera coordenação sem nenhuma responsabilidade para essas empresas. Perfeito. E quais são as cautelas que os entregadores que queiram começar a trabalhar devem ter antes de clicar lá no termo de serviço? Aliás, esses termos de serviço, eles têm algo que precisa ser lido e entendido que talvez eles não tenham feito? Então, quem pretende entrar nessa atividade, eu sempre sugiro conversar com alguns colegas que já atuam, né, ler um pouco aí várias informações, a gente tem vários relatos de pessoas que, inclusive na internet, que prestam esse tipo de serviço. Alguns reclamando, outros elogiando. Então, eu acho que você pode fazer uma pesquisa e tirar suas próprias conclusões. Mas, claro, quando você vai assinar qualquer coisa, né, seja aqui que você baixou um app da internet e tem sempre um botãozinho lá, li e concordo, né? Normalmente ninguém lê, já clica ali e vai embora, né? Nesses aplicativos, nós temos o mesmo problema. Por que ninguém lê? Porque são o que nós chamamos de contrato de adesão. Se eu ler e não concordar, eu não tenho uma margem de negociação com a parte contrária. É a mesma coisa nos contratos bancários. Você vai lá no banco, você quer abrir uma conta, você quer fazer um seguro, ou você quer um empréstimo. O contrato é padrão. Você lê lá e fala, oh, essa cláusula aqui é abusiva. O máximo que o gerente vai fazer, eu posso mandar lá um e-mail para o jurídico para ver isso, mas o contrato é esse. Você quer, tem que assinar. Não quer, não tem que assinar. Então, nesses contratos de adesão, a discussão jurídica fica para um momento posterior. Mas, claro, que é importante você ler, tirar eventuais dúvidas, até mandar e-mails para as empresas, falando, olha, eu li um negócio aqui, eu não entendi, eu gostaria de compreender, o que quer dizer exatamente esse termo, porque a gente sabe que os contratos, eles são pautados, aí são feitos por advogados, e às vezes os termos utilizados, eles não são muito comuns, né, para os leigos. Então, sempre precisa. Na verdade, qualquer coisa que você for assinar no mundo real ou virtual, a recomendação é sempre leia com atenção, tire as dúvidas, se possível, baixe o arquivo ou imprima o arquivo para futuramente você ter um acesso fácil e não ter problemas de acesso ao documento, né? Isso já Perfeito. ajuda bastante. E como explicar para uma pessoa que está entrando, né, o que é a tal da gamificação? Ela é uma maneira de mascarar essa remuneração ou a subordinação, o fato de ficar entregando brindes? Então, o que as empresas fazem, né? Elas costumam, essas empresas que atuam muito por resultado, vendas, sejam de bens, sejam de serviços, elas costumam fixar metas, né? E essas metas, elas para estimular que os trabalhadores, no sentido lato,
tenham dedicação, corram atrás, né? Elas criam alguns sistemas de bonificação, né? De premiação. Então, esse também é um debate jurídico bastante extenso. Como é que a gente dimensiona isso, né? A reforma trabalhista ela veio e disse claramente o seguinte: prêmios não têm natureza salarial. Mas outros tipos de remuneração, como comissões, por exemplo, gorjetas, acabam tendo uma certa feição remuneratória. Tá? Mas seja de uma forma ou de outra, assim, não prejudica o contrato de trabalho, então continua havendo a subordinação nos casos que há e não há, então não vai afetar a questão da subordinação, mas, como eu disse, há um debate bastante extenso se isso vai compor a sua remuneração global no sentido de favorecer na apuração do 13º, na apuração do fundo de garantia, por exemplo. Tá? Perfeito. Perfeito, professor. Eu acho que deu aqui para cobrir tudo. Alguma outra dica que você teria para um rapaz desse que vai entrar? A gente tem 1 minuto e 26. Olha, para quem vai entrar, eu sempre sugiro cautela, né? Na medida do possível, estar muito atento com os equipamentos de proteção, capacete, equipamentos na bicicleta também, ou na moto, para que a gente não evite acidentes, porque o problema desses trabalhadores, muitas vezes, é que eles só vão ao judiciário depois de uma fatalidade. E aí as coisas nem sempre são rápidas, demoram, e a situação pode ficar um pouco difícil, né? Mas muita cautela, eu acho que é isso, e o debate está posto à mesa aí, vamos longe nessa discussão. Maravilha. Obrigado, viu, professor Gilberto, pela sua contribuição aí para a gente. Perfeito, Rogério, eu agradeço aí o convite, a oportunidade. Fico à disposição aí para a gente continuar numa outra conversa, talvez algumas questões mais pontuais, por exemplo, no caso de um acidente, quais são os efeitos, quais são os procedimentos que a gente pode pensar, né? Porque tem acidentes leves, mas infelizmente também acidentes fatais, Isso. né? Que ficam as viúvas, os filhos desamparados. A gente precisa pensar nisso também